Sejam muito bem-vindos, quem está ao vivo e quem está vendo a live gravada. Hoje o nosso assunto é se você está emagrecendo ou se você está se enfraquecendo. Tem uma diferença muito grande aí e muitas vezes as pessoas podem não estar percebendo que isso está acontecendo, tá? Então, quero emagrecer com você, quero conversar hoje com você que está querendo emagrecer, está tentando emagrecer, está conseguindo ou está tendo dificuldade, tá? E pode ser que você esteja emagrecendo, mas notando que tem uma sensação estranha, que tem algo que não tá legal, que vendo que mesmo o peso baixando, o corpo não tá respondendo como deveria, tá bom? Talvez após emagrecer você esteja mais cansada, o corpo esteja mais flácido, talvez a sua energia esteja diminuindo. E aí vem uma dúvida: será que eu tô fazendo certo ou será que eu tô piorando o meu corpo, né? Então, se esse pensamento já passou pela tua cabeça, fica aqui comigo até o final. Vi que tem gente ainda entrando. Oi, Elba, boa noite, tudo bom? Então tá. Nosso assunto, então, se você está emagrecendo ou está se enfraquecendo. Tem uma coisa que eu vejo com muita frequência na clínica. Pessoas que já vêm de um emagrecimento, mas que notam que não estão melhorando, tá? Ou que chegam assim, que precisam emagrecer, mas já estão muito cansadas, veem que não estão rendendo como deveria. Isso é muito sério, porque perder peso não quer dizer que você está diminuindo gordura. Pode ser que por uma alimentação feita não da forma mais adequada, ou por uma falta de exercício, você esteja perdendo também massa magra. E a massa magra é a nossa massa saudável, é a parte que sustenta o nosso corpo e a parte que faz o nosso metabolismo funcionar. Então, reduzir peso e diminuindo massa magra é um tiro no pé, tá? Não é um emagrecimento real e é um emagrecimento que depois não vai se manter, porque quanto menos massa magra tu tens, menos o teu metabolismo funciona, fica fácil de engordar, tá? Fica difícil de emagrecer e depois que emagrece fica difícil de manter e fácil de engordar novamente, tá? Então, muita gente emagrece também e fica pensando, né, se olha no espelho, mas não gosta do que tá vendo que tem algo ali que não tá legal. E eu preciso dizer uma coisa que vai mudar completamente o jeito que tu vê o emagrecimento, tá? Porque ter um método de avaliação que vai te mostrar o que tu tá realmente emagrecendo vai fazer toda a diferença, certo? Me conta aqui, alguém de vocês já emagreceu e viu que não estava se sentindo melhor? Pelo contrário, às vezes fica mais fraca, com mais dificuldade no dia a dia? Já aconteceu? Talvez com quem tá agora ao vivo não, mas acontece até que frequentemente quando tem algo ali na estratégia que não tá de acordo, tá? Então, para manter o corpo saudável, muitas vezes, além de tu manteres a tua massa magra, tu precisa aumentar essa massa magra. E isso vai fazer toda a diferença no planejamento da alimentação, em como vai ser essa alimentação, como vão ser balanceados ali carboidrato, proteína, gordura, por porção, por refeição também, distribuído ao longo do dia, tá? Então, é aquilo que eu tava falando de manter o metabolismo ativo, certo? Se tu não mantém essa massa magra e esse metabolismo ativo, o corpo desacelera, fica mais lento, fica mais cansado, fica com menos energia e pode atrapalhar até questões assim de sono, de concentração. Muito importante estar atento a minerais, vitaminas, para ver o que tá faltando, o que tem que repor. Porque por mais que se tenha uma boa alimentação, hoje em dia os alimentos não são tão ricos como eram antigamente. Não tem toda aquela quantidade de nutrientes que tinha antigamente. O plantio já tá diferente, o solo não é tratado como deveria. Então, acaba que mesmo com uma boa alimentação, muitas vezes a gente precisa suplementar algumas coisas. E isso tem que ser sempre avaliado, não pode ser deixado de lado. A Elba escreveu ali que tá mais leve, mais feliz. A Ellen entrou, boa noite. E a Carla entrou agora também.
Gente, entrando agora nesse mundo de Monjaro, de canetas emagrecedoras, tá? Todo mundo falando, tá uma polêmica pra lá e pra cá. E tem muita gente usando sem um acompanhamento adequado, tá? Então, sem acompanhamento médico e sem acompanhamento nutricional. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque tem que se ver exames antes de usar, tem a metodologia certa de usar, tem a alimentação certa a fazer. Quando se usa uma dessas canetas, depende da pessoa, mas via de regra, se perde muito o apetite, de não conseguir comer quase nada. E se este pouco que tu comer não vai ser o que o teu corpo precisa, pelo menos aquele mínimo, não vai dar um bom resultado. Pode dar um resultado bom ali no início ou enquanto usa, mas depois é um resultado que não se mantém, tá? Temos que ficar muito de olho nessa questão da massa magra, porque com tão pouco apetite assim, vai ser bem difícil de bater o que precisa ali, as metas da alimentação do dia. Às vezes vamos ter que suplementar e perder, se chegar a perder músculo, que acontece muito, tá? Reduz peso, não é só gordura que reduz músculo também. Não tem como isso funcionar a longo prazo, tá? Então, assim, o problema não é emagrecer. O problema é emagrecer sem direção, no escuro, não saber o que está acontecendo com o teu corpo. Por isso que existem os métodos de avaliação de composição corporal. Aí tu pode fazer uma avaliação e ver como que tu tá no início do tratamento, em alguns meses durante o tratamento, porque assim, hoje eu fiz um exame de avaliação de composição corporal. Eu no meu consultório faço a bioimpedância, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E tu faz ali na primeira consulta, antes de começar o tratamento. Daqui 2, 3 meses, faz outro. Então, em 3 meses emagreci 5 quilos, tá? Quanto desses quilos são gordura? Tá? Pode ter diminuído água, pode ter diminuído músculo. Então, não quer dizer, o peso na balança não vai te dizer muita coisa. Por isso que sempre é interessante o quê? Ter o controle do peso, ter controle de medidas e ter o controle da composição corporal com um dos métodos, tá? Um dos mais indicados, o que eu uso é o método da bioimpedância. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como é que funciona, certo? A bioimpedância, então, ela é uma ferramenta que já vai ser o ponto de partida do processo, de um processo sério, de um processo que tu tá cuidando como está sendo essa transformação do teu corpo, tá? Então, a bioimpedância, ela mostra o que a balança nunca vai mostrar. Porque a balança vai mostrar só o peso, não diz do que é aquele peso. 2 pessoas, vou dar um exemplo. 2 pessoas com 70 quilos, tá? Uma pode ser obesa ou sobrepeso e outra pode ser magra com o mesmo número de quilos. Por quê? Porque vai depender da composição corporal. O que mais vai importar é quantos % essa pessoa tem de gordura e quanto que ela tem de massa magra. Certo? Então, só o peso ou o IMC, que é um cálculo que se faz com o peso e a altura, não nos diz muita coisa, tá certo? Quando tu faz, então, a bioimpedância, tu vai ter um resultado completo, que mostra o quê? Quantidade de gordura, quantidade de massa magra, hidratação, qualidade muscular. Então, daquela quantidade de músculo que tu tem ali, quanto ele é funcional, quanto ele tem força, como ele faz as funções que ele precisa, tá? Vai mostrar uma estimativa da tua idade metabólica, vai mostrar por partes do corpo como tá a composição do teu corpo de gordura, de massa magra, tá? Então, é uma avaliação que traz muitos dados muito interessantes a serem acompanhados, tá bom? Ela vai te mostrar de verdade o que é que tem ali no teu corpo, tá? Então, quem tá buscando emagrecer, talvez tu não precise de mais esforço, talvez tu não precise de mais restrição, talvez tu precise parar para entender o que tá acontecendo no teu corpo.
também como a gente vê quais alimentos estão interagindo de forma positiva ou de forma negativa no teu corpo. Porque a dieta não vai ser a mesma para todo mundo, nunca vai ser a mesma para todo mundo, nem quantitativamente, nem qualitativamente, né? Então, nem os tipos de alimentos e nem as quantidades de alimentos, certo? Quando tu começa a entender o teu corpo, tu começa a parar de lutar com ele e ele começa a trabalhar a teu favor. Então, é um sofrimento que vai ficando de lado para pessoas que já estão tentando há tanto tempo emagrecer, já tentaram de diversas formas, muitas vezes já passaram fome, não deu certo. Então, tem que se ter esse olhar, o olhar para o todo, tá? Esse mês eu tô fazendo o mês da bioimpedância nas clínicas que eu atendo, certo? Então, antes de mudar a dieta, o treino, a estratégia, você precisa ter clareza de como tá o corpo e o quanto tu precisa diminuir de gordura, quanto precisa manter ou aumentar de massa magra, de músculo, tá? Então, esse mês da bioimpedância, hoje estamos no dia 10. Na verdade, não vai conseguir fechar o mês todo, porque na última semana eu tenho um curso, eu vou estar fora. Então, nas 2 próximas semanas, eu tenho algumas vagas para fazer esse exame de bioimpedância com uma avaliação, com uma condição especial, tá? Então, por conta da agenda, são algumas vagas. Quem quiser, então, se informar como é que funciona, porque tem um preparo para bioimpedância. Às vezes, tem pessoas que dizem, mas eu fiz a bioimpedância e não deu um resultado muito legal, deu um resultado muito absurdo. Às vezes as pessoas se pesam depois de treinar, sempre vai dar um peso diferente, tá? Então, para fazer a bioimpedância tem X horas para não comer antes, um tempinho antes para não tomar líquido, tem alguns líquidos que não se tomam no dia, horas para não ser perto também da atividade física. Então, tem que ter um preparo específico e tem que ser uma balança com bioimpedância confiável. Hoje em dia na internet se encontra muitas facilidades e muitas balanças baratinhas que dizem ter a bioimpedância junto, mas não são confiáveis, tá? Então sempre usar uma balança com bioimpedância que seja certificada pelo Inmetro, usada em pesquisas científicas, tá? Essa é uma dessas que eu uso, certo? Então quem quiser começar do jeito certo o seu processo de emagrecimento e quiser então vir fazer este exame, essa avaliação, me chama no direct depois que terminar aqui a live, que aí a gente conversa e eu explico como é que funciona, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa questão de emagrecimento, de gordura, de massa magra? Ficaram com alguma dúvida? Se ficaram, podem daí escrever aqui, tá? Que daí eu respondo para vocês. Uma coisa também, gente, que tem que se pensar é que não vale a pena emagrecer a qualquer preço, a qualquer custo, tá? Porque fazer uma dieta mirabolante, uma dieta louca que a gente chama, come só abacaxi, dieta, né, só vai tomar líquido por X dias. Não que as estratégias não existam e não possam ser usadas quando indicado e no momento certo, tá? Mas assim, tem que ser indicado por um profissional que vai conseguir adequar isso à tua necessidade, à tua rotina, a como os alimentos interferem, quais horários, que quantidades, que porções, tá? Então, não adianta você fazer uma dieta assim, emagreci numa semana 3 quilos. Tá, mas e aí? O que foram esses 3 quilos? Será que tu desidratou? Será que tu emagreceu gordura? Será que tu perdeu músculo porque comeu muito pouco? Porque não comeu a proteína que precisava? Tá? Então, não se atirem em qualquer promessa, tá? O emagrecimento, ele precisa ser uma mudança de estilo de vida, tá? Que tu coloque hábitos que tu vá conseguir manter na tua rotina depois. Tá? Que não sejam hábitos que cheguem assim, rachando. Eu, pelo menos, não trabalho assim com os meus pacientes, tá? Eu avalio quais são as prioridades e nós começamos pelas prioridades. Mudamos algumas coisas, o paciente se adaptou, mudamos mais algumas, tá? Fez a dieta por um tempo, tá dando resultado, agora deu uma paradinha, a gente muda de estratégia. E assim nós vamos, e adequando e sempre mudando quando necessário, sempre reavaliando. Todas as consultas eu reavalio o plano alimentar e vejo o que é necessário mudar, ou se o paciente traz uma necessidade também de mudar, tá?
Ó, a Clau escreveu assim: eu já fiz uma dieta maluca e depois engordei o dobro. É isso que infelizmente acontece, tá? Ó, a Ellen tá perguntando quando que o Monjaro é indicado, tá? O Monjaro, ele é uma medicação que trabalha na ação da insulina e da glicose. Então, vai ajudar principalmente quem tem resistência à insulina, tá? Então, o que é a resistência à insulina? É uma dificuldade no metabolismo dos carboidratos. Também é usado para emagrecer, tá? Quando que ele vai ser indicado? Quando aquele paciente ele já tá fazendo a alimentação certa por um tempo, daí temos que verificar se essa alimentação tá certa mesmo e estagnou, não tá conseguindo. Ou um paciente que é muito obeso, tem muito peso para reduzir. Um paciente que já tem também alterações nos exames laboratoriais, já tá com a glicose alta, tá com triglicerídeos alto, às vezes ácido úrico alto também. Então, ele vai ajudar muito. Eu não estou dizendo assim que não é para usar o Monjaro, tá? Se o paciente consultou com um médico, fez alguns exames básicos, tá? Para ver funcionamento renal, funcionamento hepático, funcionamento do metabolismo da glicose, e não há contraindicação, ok? Só que tem que ser acompanhado. Esse médico vai periodicamente pedir exames, vai avaliar os sintomas desse paciente, como ele está indo, tá? Porque tem ajuste de dose também, tá? Tem ajuste a todas as medicações, tem um tempo de uso, uma avaliação e um ajuste de dose. Então, nesses casos, tá? Pode ser usado. E quando o paciente tem dificuldade para emagrecer também, mas fundamental que se cuide da alimentação. Não é só usar o Monjaro ou outra caneta que seja e não, vou comer só o que eu tiver vontade. Porque tem pessoas que perdem totalmente o apetite e quase não conseguem comer. E aí, nessa situação, acaba que, vou comer o que tá descendo, vou comer o que eu aceito melhor, que normalmente são alimentos mais palatáveis, daí com mais farinhas, alimentos mais pobres nutricionalmente falando. E aí é que o erro acontece, tá? Que o corpo, quando não está bem nutrido, não vai dar certo, não vai funcionar bem, vai perder a massa magra e perdendo a massa magra depois não mantém o emagrecimento, tá? Então é um falso emagrecimento. Vocês já ouviram falar em falsa magra? Na faculdade eu ainda lembro que quando a gente começou a fazer a avaliação nutricional, tínhamos várias colegas falsas magras. Aquelas que tu olha assim, é bem magrinha, né? Parece que, nossa, como diz às vezes o risco e o fedor. Tu vai fazer a avaliação, aquela pessoa bem magrinha tem um monte de gordura. Dá um percentual de gordura bem alto. Então, por isso que nunca a gente pode se basear no peso ou até mesmo na aparência, tá? Tem que se fazer uma avaliação profunda, uma avaliação física que chegue nesse percentual de gordura e de massa magra e que esse percentual de gordura e massa magra seja acompanhado durante o emagrecimento. Isso faz toda a diferença. Porque assim, tu começou a dieta hoje, daí no primeiro mês emagreceu 3 quilos, no segundo emagreceu 2, no terceiro emagreceu 1, fechou ali 6 quilos em 3 meses, né? Acho que foi isso que a conta. E aí, o que são esses 6 quilos? Tu já pensou se desses 6 quilos, 3 são de massa magra, são de músculo? Vai ser um bom emagrecimento. Daí, às vezes, se tu não faz essa avaliação, tu tá bem feliz. Emagreci 6 quilos. Pois é, mas a metade não foi gordura. E aí? Então, é preferível que se emagreça, às vezes, mais devagar, porém, da forma correta, para não perder músculo e depois conseguir manter esse resultado, ter uma composição saudável, porque a nossa massa muscular é o que dá estrutura para o nosso corpo. É o que faz o nosso metabolismo funcionar. Quanto mais massa magra tu tens, mais o teu metabolismo funciona e mais tu pode comer. Eu sempre digo para os meus pacientes, é uma enorme vantagem tu ter uma boa massa magra, tá? E depois é um emagrecimento que tu consegue também manter. Agora, tu perde ali os 6 quilos, a metade é massa magra. Agora, ok, cheguei na minha meta, não vou mais fazer dieta, ou vou fazer um pouquinho mais leve, digamos, a dieta, ou se tá usando a caneta, vou deixar de usar a caneta. Pode saber que em poucos meses tá tudo de volta. Tem vários estudos mostrando que quem usa as canetas, olha, em torno de 90% das pessoas depois engordam tudo que tinham emagrecido e muitas vezes ainda mais. Pensa que desperdício de saúde, de trabalho, de tempo e de dinheiro, tá? Então não adianta emagrecer e ficar bem feliz. Emagreci 10 quilos, tá bem feliz. Se é uma coisa que não foi feita de um jeito sustentável e de um jeito que tu consiga seguir esses novos hábitos, tá?
Tem muitos estudos neurológicos, tá? Da parte da neurologia mostrando o quanto quem tem mais massa magra tem menos doenças cerebrais e demências, menos Alzheimer e outras demências, tá? Então não é brincadeira, a gente precisa manter a nossa massa magra. E vou dizer pra vocês, principalmente mulher, que é a grande maioria que eu atendo, tem dificuldade de fechar a quantidade de proteína no dia. Tem dificuldade de comer tudo que precisa de proteína no dia. E nós precisamos da proteína para manter massa magra, para ter saciedade. Senão tu tá com fome toda hora. Ah, belisca uma coisa aqui, ah, belisca uma coisa ali. Ou não fez uma refeição boa, não fez um lanche bom. Então temos estratégias para ter proteína ao longo do dia. Esse que é o ideal, tá? Não só almoço ou só almoço e janta, é ao longo do dia. Às vezes vamos ter que usar algum suplemento também, mas daí vai depender de cada caso. Suplemento eu uso quando a pessoa não consegue mesmo fechar o que precisa, ou como um facilitador para levar para o trabalho. Agora, dou preferência sempre para comida, porque comer normalmente as pessoas gostam, é bom, né? E já dá mais prazer e o mastigar traz uma boa saciedade também. Mas também, hoje em dia, temos muita variedade de suplementos que podemos usar ao nosso favor, tá? Então, os suplementos vieram só para ser aliados da nossa saúde, assim como os outros suplementos de minerais, de vitaminas, que sempre também a gente tem que estar em dia. Estão aí para nos ajudar e a gente fechar as nossas necessidades, não deixar nada faltando, porque quando falta, né, nada funciona bem, nem o cérebro, nem tu dormir bem, nem a circulação, a hidratação, nada funciona direito. Certo, pessoal? Então, se ficar mais alguma dúvida que vocês lembrem depois, podem colocar aqui no comentário da live que eu respondo para vocês. E quem quiser fazer, então, a avaliação por bioimpedância, nesse mês tem essa condição especial, me chama no direct que eu explico para vocês como é que funciona, como é que é o preparo, mostro como é que é o resultado também, que são 4 páginas com gráficos coloridos, que mostra tudo bem direitinho, certo? Muito obrigada pela presença de vocês, eu vi que tem bastante gente entrando agora no final, mas eu vou deixar gravada, tá? Vou salvar agora o vídeo e já coloco em seguida no feed. Podem olhar depois com calma, tendo dúvidas, coloca ali nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Foi um prazer, então. Obrigada pela presença e até mais.